Certo, professor. Então, na aula passada, nós conseguimos, né, resolver duas linhas do nosso fluxo de caixa, do nosso orçamento, né, da empresa anual, que foi a linha de vendas, que a gente viu na aula retrasada, né, o orçamento de vendas e o orçamento de produção, que gerou essa linha de produção do fluxo. Hoje nós vamos ver, certo, as demais linhas do fluxo. Então, inclusive a linha de despesa administrativa, com folha e escritório. Então, logo abaixo da linha de produção, vocês estão vendo aí o fluxo de caixa na tela, tem uma linha chamada despesa de vendas. Que despesa de vendas são essas? Né? A gente chama de despesa de venda, despesa de corretagem, comissão de vendas, são aquelas despesas que você calcula, né, é o pagamento feito, né, ao vendedor pela efetivação da venda. Então, geralmente, tá, eu digo geralmente com base em experiência mesmo, isso é calculado em cima do faturamento. Tá? É determinado um percentual em cima do que se fatura. Então, por exemplo, pode-se dizer que a comissão de vendas dessa empresa Planeja Bem, que eu botei aqui, é 5% sobre o faturamento projetado. Então, se eu já tenho o orçamento de vendas que eu fiz com vocês há 2 aulas atrás, lembra desse orçamento? Então, eu tenho de janeiro até abril, R$150 mil de faturamento. De maio até setembro, R$225 mil. E de outubro até dezembro, R$562.500. É aquela mesma linha de orçamento de vendas que a gente já calculou. Eu estou trabalhando ainda em cima dela. Então, em cima dessa linha de vendas, eu vou aplicar 5% em cada mês. Então, no mês de janeiro, 5% de 150 mil é 7.500. Então, de janeiro até abril, eu tenho 150 mil de faturamento. Então, eu vou ter de corretagem, ou comissão de vendas, como vocês preferirem falar, 7.500, 7.500, 7.500, 7.500, de janeiro a abril. Já em maio, o faturamento é de R$225 mil. Então, 5% em cima de R$225 mil vai dar R$11.250. Os meses de maio até setembro tem o mesmo faturamento mensal, R$225 mil por mês, aplicando 5% em cada mês, eu vou R$50 também nos meses de maio, né, até setembro. Já em outubro, o faturamento aumenta para R$562.500. Então, de outubro a dezembro, eu tenho orçamento. Dá 28.125. Então, é só eu pegar o faturamento e multiplicar pelo percentual de corretagem ou de comissão que a empresa resolver pagar. Tá? Então, tem comissões de 2%, comissões de 5%. Então, vai variar muito da política da empresa, certo? E da política de vendas, qual é o pagamento que é feito para a corretagem. Então, é um cálculo bem simples. É pegar a linha de orçamento de vendas e aplicar um percentual em cima dessa linha. Alguma pergunta, gente, sobre essa primeira linha aqui, sobre essa tabelinha que a gente fez aqui agora? Colocou faturamento e corretagem? Até então não, professor. Tá tranquilo, né? É só você aplicar em cima do faturamento um percentual e já ter a comissão de vendas. Positivo. Vou pegar essa linha de corretagem e vou transportar ela para o fluxo de caixa, tá? Vou transferir esses valores para o fluxo de caixa. Então, vai ficar assim, né? Já o fluxo todo de janeiro a dezembro, as entradas, que são as receitas, né? Que é aquela que a gente já calculou, as saídas, que são custos ou despesas, também já botei aqui a produção, que a gente também já calculou na semana passada, e agora a gente botou o que é a despesa com vendas, né? A comissão de vendas, é percentual em cima do faturamento. Então, cada mês você vai ter o seu faturamento do mês, você calcula a corretagem do mês.
E publicidade? Como é que é feita a despesa de publicidade? Aí é a despesa de campanha, né? É contrato, entendeu? É prestação de serviço de veículos de comunicação. Então, à tarde, Jornal da Bahia, né? A Rede Globo, a Rede Globo Bahia, no caso, rádio também, todos os veículos de comunicação que você quiser e puder obter, né? Puder contratar para divulgar o seu produto, para vender, banners, tudo isso entra em despesa de publicidade e propaganda. Tá? Essas despesas correspondem a valores cobrados, né, pelos veículos de comunicação para você realizar campanhas de publicidade para a empresa. Então, são valores acordados. Tá? Eu coloquei aqui para a gente preencher esse fluxo. Considere no fluxo de caixa apresentado no slide anterior, né, o gasto de R$100.000, vai ser o gasto de publicidade, em 5 parcelas, certo? A partir do mês de janeiro. Eu vou botar 5 parcelas iguais, perdão. 5 parcelas iguais, tá? A partir do mês de janeiro. Então, 100 mil em 5 parcelas iguais dá o quê? 5 parcelas de 20 mil. Então, eu indo para o meu fluxo de caixa, eu vou lá, ó, a partir de janeiro, boto 20 mil em janeiro, 20 mil em fevereiro, 20 mil em março, 20 em abril e 20 em maio. Então, certo? De distribuir a minha publicidade. Nada impede que a empresa diga, vou fazer a publicidade em 2 momentos, né? De janeiro a março vai ter uma campanha, certo? Depois, em setembro, até por causa da sazonalidade da empresa, vou fazer uma outra campanha. Também pode fazer isso. São valores acordados e de acordo com as datas de vencimento, né, dos contratos de publicidade ou dos acordos de publicidade, aí vocês vão lançar, certo? No mês de vencimento, vai lançar o valor que vai ser pago. Então, esse é um fluxo que a gente vai lançar todas as receitas, que a gente tem uma previsão de receber, né? De ter entrada na empresa, e vamos lançar no fluxo tudo que a gente acha que vai gastar também, todas as saídas. Então, nesse caso aí, eu botei esses 100 mil dividido em 5 parcelas a partir de janeiro. Tá? Então, vamos para a despesa administrativa. Acho que a publicidade também está tranquilo, né? É um valor que você vai acordar, né? Tem empresas que, quando é um orçamento, geralmente até calcula a publicidade em torno de uma previsão de faturamento também. Tá? E se for o caso, é só lançar um percentual sobre faturamento também. Tá? Já tem outras empresas não, em que eles entram em contato com os veículos, fazem uma pesquisa de preço e já lançam no fluxo um preço, mesmo que seria um preço contratado. Aí vai variar muito de qual é a posição, qual é o posicionamento, qual é a ação que a empresa vai fazer. Então, despesa administrativa costuma se dividir, certo? Como a despesa de pessoal, eu já salientei para vocês na aula passada, que é uma despesa muito alta, geralmente é uma despesa mais significativa em relação a todas as despesas administrativas, a gente costuma separar essa despesa, dar um destaque, né? Folha e escritório, na hora do fluxo de caixa. Volto a dizer, fluxo de caixa, ele tem que atender à demanda da empresa. Se a empresa acha que tem que abrir mais ainda a conta, abre, tá? Se quiser botar folha de diretoria, folha de funcionário, se quiser colocar aberto o que é pago de INSS, o que é pago de FGTS todo mês, o que é pago de salário base. Se quiser abrir, o fluxo vai abrindo. Aí o fluxo vai ficando grande, vai ficando gigante. Quanto mais detalhes, ele vai crescer, né? Ele vai ficar um fluxo grande, comprido. Né? Então, o escritório também tem empresas que gostam de detalhar. Quais aí criam gasto no escritório com manutenção de máquinas de escritório. Isso tudo você está ampliando, aumentando o seu fluxo. Eu botei 2 linhas únicas aí, uma linha para pessoal e uma linha para escritório. Alguma pergunta? Ou toca o barco? Até agora está de boa, vai tocar o barco. Toca o barco. Então, vamos lá. Então, as despesas administrativas, eu botei aqui, né, podem ser subdivididas em gastos com pessoal, folha, e gastos com escritório. Folha de pagamento. Vamos supor que nessa empresa eu tenha 6 funcionários, tá? Eu não botei o nome funcionário A até funcionário F. Então, esses funcionários têm as datas de admissão deles aqui, eles recebem um salário base e recebem já um triênio, porque eles são funcionários antigos. Você vê que o funcionário mais antigo,
Ele entrou em janeiro de 1980, é o supervisor de produção. Então, deve ser um cara que saca de tudo da área de produção da empresa, né? E ele continua lá até hoje. Então, temos o quê? O diretor-presidente também, em 1980. Depois temos o quê? Em 97, algumas contratações, né? Serviços gerais, assistente comercial. Provavelmente são funcionários que estão aí. Já deve ter tido outros, foram demitidos, e essa é a folha atual. Tá? Não tem por que você manter uma folha de pagamento, né, com pessoas que já não fazem parte do quadro ativo da empresa. Então, para a folha de pagamento, vocês só vão trabalhar com funcionários ativos. Então, nós temos aqui um funcionário de serviços gerais, supervisor de produção, assistente comercial, assistente financeiro, diretor-presidente e uma secretária. Então, aqui estão os salários deles, tá? Salários mais triênio. Quando eu sou um salário triênio, eu tenho o quê aqui? R$ 47.422,40. É o salário, é o que eu tenho de gasto com folha de salário base e triênio. Só que a gente já sabe que folha não é só isso, né? Então, existem uns encargos, né, que nós temos que considerar. Então, vou destacar aqui de encargos do INSS e o FGTS. Além dos encargos, também, algumas empresas, né, costumam dar benefícios, né? Então, do ponto de vista dos encargos, nós temos aqui, para cálculo do INSS, tem uma tabela, né? O cálculo do INSS ele se divide em dois: parte funcionário e parte empresa. O que é parte funcionário? O que vai ser descontado da folha do funcionário. É a parte que o funcionário tem que arrecadar, né? Ele mesmo contribui, contribuição dele. E a parte da empresa, que é a contribuição da empresa. De qualquer forma, a empresa é responsável pela retenção dos valores dos funcionários. Ela é obrigada a fazer essa retenção e repassar esse pagamento para o INSS. Tá? Isso é descontado em folha. O funcionário não tem nem chance. Então, a parte do funcionário, ele obedece uma tabela, essa parte, que varia de 8% a 14% até atingir um certo teto. Nós vamos ver a tabela na página seguinte. E a empresa? A empresa ela é responsável por 20%. Tá? 20% de quê, gente? 20% do salário, base mais triênio. Tá? Então, o que é esse salário base? O salário base é aquele que a gente faz acordado quando vai contratar a pessoa. Contratei a pessoa e vou lhe pagar o salário base. Algumas empresas, como é o caso desse exemplo aqui, costumam dar bonificações por tempo que o funcionário está na casa. Então, o que é o triênio? A cada 3 anos, o funcionário recebe 3%, certo? Do salário dele. Não pode ultrapassar um salário mínimo. Isso aí é uma regrinha. Tá? Isso é um triênio. Tem empresas que dão anuênio, a cada ano dá uma bonificação no final do ano. Nem sempre integra ao salário. No caso dessa empresa, os triênios são integrados ao salário. Tá? Eles começam a fazer parte do salário dele, a cada 3 anos. Então, nós temos aqui parte funcionária, essa tabela, 8% a 14%, até chegar a um teto. Parte empresa, 20%. Aí nós temos algumas coisas que a empresa precisa pagar. Então, seguro acidente é obrigatório. Então, tem uma faixa que varia de 1% a 3%. Tem que ver onde é que está enquadrada a empresa. Professora, me tira uma dúvida. Esse triênio, toda empresa tem que dar? Não, lei ou não? Não é lei. É uma espécie de bônus que a empresa... Tanto é que tem empresas que não dão triênio, tem empresas que dão, ao final de cada ano, dá uma bonificação ao funcionário, entendeu? E aquela não é que obrigatório. Aquela que não dá nada, filha, aquela que não dá nada, a gente tem que chorar. A gente fica... Não tem nada dizendo que você é obrigada a dar nada. Então. A gente só pode te perguntar por quê que eu não recebo, né? Mas não passa disso, né? Não vai para lugar nenhum. Então, se a empresa não quiser dar, também não tem que dar. Não vai receber mesmo. Isso. Eu sempre digo a vocês, eu não sou uma pessoa mal agradecida. Eu trabalhei 28 anos nessa empresa, que eu fui demitida em janeiro, 10 de estágio e 26 de carteira assinada. E essa empresa me pagava tudo antes do vencimento do mês.
Antes de bater o bito, eu já estava com o salário na conta. E pagava triênio, que foi o exemplo que eu botei aí para você. Não da empresa, eu botei o triênio como um exemplo de uma bonificação que se recebe. E pagava gratificação, Professora, e pagava também participação do lucro da empresa. Eu vou reclamar de quê? Me diga. Além de dar assistência médica, vale transporte, vale refeição. Infelizmente, foi bom enquanto durou. Não tem aquela frase, né? Diga, meu bem, pode falar. Pergunta. não, eu falei tem um antes da produção, né? Assim, no Alguém ia mês do perguntar funcionário. o quê, filho? Não, eu estou dizendo, tem umas empresas e para dar benefício ao funcionário, ela dá a produção, alguma coisa assim, entendeu? No mês. Tem, gente, tem tudo. Olha, tem empresa que dá gratificação aos supervisores e aos gerentes. Tem empresa que faz participação de lucro, né? Distribui com todos os funcionários no final do ano. Certo? Apura o lucro da empresa. Quer dizer, apura no final do ano, claro, que você vai ter que fechar o balanço de dezembro. E entre março está distribuindo os lucros, né? Uma parte deles para os funcionários. Então, tem várias formas de gratificação que não é apenas o salário. Tá? Existem as remunerações variáveis. Então, tem empresas com planos de remuneração fantásticos, sem contar os benefícios que a empresa pode oferecer. Tá? Essa empresa que a gente está vendo hoje mesmo, ela vai dar assistência médica, vale transporte, ticket de refeição, vale combustível e seguro de vida. Né? Imagine. Aonde é que a gente bota currículo para ela? Meu bem, eu não sei. Eu sei que quando eu comecei a trabalhar, eram 132 funcionários na minha empresa. E hoje só tem lá quantas pessoas? 4. 3 no escritório, 1 em São Paulo e 5 pessoas somente na empresa. E quando eu comecei foi em 1992. Tinham 132 funcionários. Né? Você vê, né? Vida muito vida. Que loucura, né? Bom, então, o que a gente tem que fazer, sabe o que é? Vou aconselhar vocês logo de cara, tá? Se quiser, se vocês têm pique para ter um negócio próprio, quer encarar mesmo, quer meter no peito, agora sabe que vai ter que ser praticamente escravo do trabalho. Porque não pense que porque é dono de empresa ou dono de um negócio, pequeno ou grande que seja, não vai trabalhar, não. Vai ter que trabalhar 10 vezes mais, tá? Porque é o olho do dono que engorda o gado. Se vocês têm pique para isso, e capital, alguém que possa investir, ou você entra com trabalho, a pessoa entra com capital e faz uma parceria, beleza. Minha mãe mesmo, ela entrou de sócia num laboratório assim, ela começou novinha, saiu da faculdade de farmácia bioquímica, e a colega dela tinha dinheiro, ela não tinha tanto dinheiro assim, minha mãe, e a colega propôs a sociedade desses termos. Ela entrava com o trabalho, porque minha mãe, graças a Deus, é uma mulher super competente, graças a Deus, sempre foi, né? E a colega dela entrava com trabalho e capital, mas aí minha mãe foi ganhando as cotas dela com trabalho. Também pode acontecer de alguém aparecer na sua vida assim e propor um negócio desse. Mas se não tiver isso, vou dar um conselho para vocês: estudem para concurso público, tá? Estudem. Vai abrir um monte de concurso público aí, um monte, não é pouco não. Vai abrir concurso em tudo que é lugar. Na prefeitura, na Embasa, na Caixa Econômica Federal já está prevendo, no Banco do Brasil também, na Receita Federal, já tem um monte de vagas aí que vai pipocar aí, precisando de gente, viu? Então já estou dando a dica para vocês, certo? Eu conheço vários ex-alunos meus que hoje trabalham na UFBA, trabalham na Caixa Econômica, tudo passando em concurso, gente. Mas eles não eles vão acabar com o trabalho público, vai privatizar tudo. Meu bem, mesmo que acabe com o trabalho público, como a gente conhecia, aquele funcionário público que a gente tinha, aquela ideia, isso não existe mais, não. O funcionário público hoje é cobrado e muito, tá? E muito. Mas e daí? A gente está aí para trabalhar mesmo, não tem medo de trabalho, né? A gente não tem medo de trabalho. O que a gente quer é o quê? Uma certa estabilidade. Oi? Porque vai perder a estabilidade e eles vão privatizar no geral. Então, eu não sei se vale a pena esse serviço público. Vai ter privatização, vai privatizar tudo. O serviço público vai ser como serviço particular, de qualquer forma, é um emprego. O caminho de entrada ainda vai ser via concurso. Enquanto tiver esse caminho aberto, vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar, entendeu?
mesmo que privatize tudo, mas o caminho de entrada, a porta de entrada ainda é pelo concurso público. Esse processo é um processo gradual, tá? Então, vamos aproveitar que ainda está tendo concurso público e vamos fazer. Quer dizer, o meu conselho, tá, gente? Eu digo assim, eu vejo meu pai, vejo minha mãe, vejo minha irmã mesmo, ela passou em vários concursos públicos e hoje ela é analista do Tribunal Regional do Trabalho. Minha irmã ganhou uma bola preta, gente, uma bolada, uma maravilha, graças a Deus, né? Meu pai também foi funcionário público a vida dele toda, né? Que ele é veterinário, foi fiscal de vigilância sanitária do Estado a vida toda e está super bem também, né? Ele está doente, o problema dele é um problema de saúde, mas o que está pagando, né? A saúde dele é justamente esse dinheiro que ele está recebendo do Estado da aposentadoria, né? Já eu e minha mãe, não, velho. A gente optou por empresa privada a vida toda. E tá aí, eu preciso trabalhar ainda muito, né? Bota aí uns 8, 10 anos ainda que eu preciso trabalhar. Oi? Minha mãe é aposentada, funcionária pública. Então, eu acho assim, eu estou aconselhando a vocês porque eu quero ver vocês bem, viu? Quero ver vocês tudo aí com sucesso na carreira, tudo, tá? Tudo em ascensão, tá? Todos aí em ascensão. Então, Valeu, professora. Obrigado. Mete a cara, vamos estudar, Obrigado. vamos para lá. Então, 20% empresa, o seguro acidente, tá? Entre 1% a 3%. Terceiros, que são o quê? Aquelas associações e, claro, por exemplo, indústria, né? Quem é da indústria, ele está trabalhando com produção aí, né? Então, uma pequena fábrica, ela tem que fazer contribuições para o SES e para o SENAI. Se fosse comércio, era SESC e SENAC. Então, você tem um pagamento de contribuições para terceiros, que também é recolhido mês a mês, todos os meses. Isso dá em torno, certo, de 5,8, depende muito da alíquota, tem que pesquisar qual é a alíquota. Para a indústria, mais ou menos 5,8, né? Vai variar. Então, paga a educação, paga a INCRA, paga a SESI, paga a SENAI, né? Que são contribuições de terceiro. Aí dá em torno de 5,8 essa faixa. Aí é bom investigar com o contador, com o pessoal do setor pessoal, para ver, no caso, se vocês tiverem curiosidade, né? Quais são as contribuições de terceiro que essa empresa faz, né? É uma tabela, né, professora? Tem uma tabelinha, exatamente. E o cálculo do FGTS é 8%, né? Isso aí vocês sabem, né? Então, quando a gente soma os 20% do INSS da empresa com 3% de seguro-acidente, eu botei até o teto máximo, 3%, com 5,8% de contribuição de terceiro e 8% de FGTS, além daquele salário que a gente viu dos funcionários de 47 mil, a empresa paga o salário, paga o quê? 36,8% sobre aquele salário. Você vê como o encargo é alto, né? E aí, soma-se o benefício. Professora, é sobre o salário total? É sobre aquele dinheiro total ou é de cada funcionário? Não, sobre aquele valor total. Claro, a gente apura de cada funcionário, tá? Por quê? Por que a empresa faz isso? Ela precisa saber quanto cada funcionário custa para ela, né? Qual é o custo de cada funcionário? Então, a gente vai fazer uma tabelinha a seguir em que você vai fazer isso para cada funcionário, tá? Entendi. Benefícios, assistência médica, tá? Geralmente, a empresa paga uma parte, o funcionário paga outra, né? Então, se o funcionário quer botar um dependente, aí ele vai arcar com 100% do valor do dependente. Mas no plano de saúde, o dele, o do funcionário, geralmente a empresa contribui com um pedaço e o funcionário com uma pequena parte. A proporção, às vezes, é 60% para 40%, 60% empresa, 40% funcionário, ou então 70%, 30% funcionário, depende da empresa. Vale transporte já é uma coisa já determinada por lei, 6% do salário base, né? Que é o percentual. O ticket refeição ou ticket alimentação é uma deliberação da empresa, tá? A empresa pode cobrar R$1 pelo talão de um ticket de R$600 e o funcionário ficar com R$15,99 pagos pela empresa e R$1 é a contribuição dele. Uma empresa pode dizer não, vou estabelecer faixas. Funcionários que ganham até o salário mínimo só vão contribuir com R$10, de tanto a tanto, 20, 30, porque nem a questão do valor em si, é a questão de como é um benefício, para que ele não seja incorporado ao salário, é preciso que o funcionário faça uma contribuição, que seja a mínima, entendeu?
mas isso foi, inclusive, uma recomendação de uma advogada trabalhista, né, doutora Sara, foi a advogada da empresa, eu acho, né, há muitos anos, e ela disse que, quando se trata de benefício, o funcionário ele precisa contribuir com um pequeno pedaço, porque senão fica parecendo que é um salário que é pago de outra forma. E aí você, na hora de uma reclamação futura, você vai incorporar ele ao seu salário, entendeu? Eu me lembro que o meu cunhado, ele foi trabalhar na fábrica de celulose da Suzano, lá em Mucuri, né, no sul da Bahia, e deram para ele morar, certo? Eu digo deram porque praticamente deram, gente. Uma casa gigante, linda, certo? Num bairro super legal lá. Uma casa com quintal, com varanda, com área atrás também. Ele pagava R$100 no contra-cheque dele por aquela casa. Porque é um benefício, a moradia foi um benefício concedido pela fábrica, mas ela mesmo assim cobrava do contra-cheque dele R$100 como um valor simbólico, para que isso não configurasse que ele recebeu essa casa também como parte do acordo trabalhista, entendeu, gente? Entendi. Então tem que ter um pagamento de um acordo simbólico. A mesma coisa para o vale combustível, para o seguro de vida. Então, você tem que fixar um valor que vai ser a parte que a empresa vai contribuir e a parte que o funcionário vai contribuir. E aí vamos para os encargos, tá? Então, o que eu tenho aqui de subtotal, certo? A parte do funcionário, ele vai obedecer essa tabela aqui, tá vendo? Eu botei uma tabela aqui, estão visualizando? Tabela de INSS? Já vi. Sim. Então, até R$1.045, o funcionário receber até R$1.045, 7,5%, certo? É o valor que é descontado do INSS dele, salário dele. Tá? Entre 1.045 a 2.089, 9%. De 2.089,61 a 3.074,40, 12%. De 3.074,41 a 6.101,06, 14%. É o teto, tá? Acima de 6.101,06, você vai pagar um valor de R$713,10. Então, se o salário da pessoa, tá, for de R$6.101,06, certo? Ele, acima desse valor, for 6.101,07, ele já vai pagar o quê? R$713,10. E o que fica para a empresa na hora do recolhimento dela? A parte dela é o 28,80. Lembra que eu falei para vocês, no slide anterior, que dava 36,8, né? 36,8 é o quê? Os 20% de INSS da empresa, 3% do seguro-acidente, 5,8% das contribuições de terceiros, mais o 8% do FGTS. Então, eu vou lançar o FGTS separado dos demais encargos. Então, 36,8 menos 8, que é o FGTS, dá 28,8. Eu vou pegar e aplicar 28,80% sobre cada salário desse, para eu encontrar o INSS empresa, que é o que está nessa tabela. Então, vendo essa tabela, gente? Tem INSS funcionário, e esse obedece à tabela, tá? Você vê que tem um funcionário aqui que ganha R$ 8.143,81, já passou daquele teto de 6.101,06, ele já paga um valor, que é o valor teto do INSS de 713,10. E os outros não, os outros que estão abaixo de 6.000, tem outro diretor aqui também que paga 713,10, que é o teto. E está abaixo de 3.000, 6.101,06, já entra nas alíquotas, né? 7,5, ou 9, ou 12, aí tem que ver qual é o salário, qual é a faixa. Já o da empresa, não. O da empresa é 28,8, que é 20% mais 3, mais 5,8. Né? 20 do INSS, 3 de seguro-acidente, 5,8 de contribuição de terceiros. Então, repare, 28,8, 216, 23, R$ 750,27. Boa noite, professora. Desculpe interromper. Boa noite. Eu acabei de chegar, desculpa o atraso. Qual é o assunto de hoje, professora, mesmo? Nós estamos falando sobre orçamento de despesas administrativas, inclusive folha de pagamento. O slide falando tá da folha de pagamento. Portal? Vai, tá tudo no portal. Eu já até botei os slides para vocês. Certo, obrigado. Botei Vou no acompanhar grupo os aqui, que eu slides. perdi um bocado de coisa. Eu tô todo perdido aqui. Se encontre, por favor. Ok. Tá? Então, parte presa, 28,8%.
sobre 8.143,31 dá 2.345,27. Então, esses valores que eu estou aplicando, 28,8 sobre cada salário do funcionário, somando tudo que dá 13.657,65, esse valor, gente, é parte empresa, ok? Parte empresa. Não é funcionário. Funcionário já vai ser descontado, o total de 2.607,55 vai ser descontado de cada contra-cheque, esses valores de cada um que a gente apurou, certo? Das faixas, né, da tabelinha que eu mostrei. Em seguida, vem o FGTS, 8%. Então, eu vou aplicar 8% para cada funcionário, 8% sobre 1.216,23 dá 97,30. 8% sobre 8.651,46. Então, qual o total que fica de encargos para a empresa? INSS, FGTS, BAS, seguro acidente, né, e contribuição de terceiros. Você vê que com os encargos, somando os 47.422,40 do salário, que está de cor de abóborazinho, né, com mais 13.657,65, que é o INSS, seguro, acidente e contribuição, com mais... No slide que eu botei, não está pintado aí de você, está vendo, não? 47.422,40, a primeira coluna, final da primeira coluna. Amarelo. É para de amarela? É. Ah, tá. A primeira coluna, o subtotal dela, né? Que é o salário do pessoal, 47.422,40. Quando eu somo esse salário com 13.657,65, que é o INSS da empresa, e mais 3.793,79, que é o FGTS da empresa, a empresa vai pagar quanto já de salário mais encargos? 64.873,84. Está vendo na última coluna? Professora, esse 2.607,55 não soma que é do funcionário, né? Só vai somar o da empresa. Só estou somando da empresa, porque esse 2.607,55 já vai ser descontado do contra-cheque. É a parte que o funcionário tem que pagar, certo? Eu não botei aí a tabela do imposto de renda, mas imposto de renda e INSS são descontos feitos pelo funcionário, tá bom? É de responsabilidade do funcionário. Agora, a empresa, ela é responsável pela retenção e pelo repasse. Ela tem que fazer isso ou seja, no ato de pagamento da folha, ela tem que fazer a retenção. Ela não vai deixar para o funcionário recolher, porque é obrigatório por lei. Quem faz os recolhimentos de INSS e imposto de renda é a empresa, e ela repassa para a Receita, entendeu? Mas ela não tem ônus sobre esse 2.607, não. Esse 2.607 é a parte que o funcionário vai contribuir. Compreendeu? Sim. Ela só recolhe. Beleza. Mas no cálculo dela mesmo, o que é o ônus dela? O que é ela realmente está pagando? O salário de 47.422,40, os 13.657,65 de INSS, né? Que é a parte dela, e os 3.793,79 de FGTS. Então, 64.873,84. Até agora, porque vai crescer mais esse valor. Um mês, tá, gente? Desses 6 funcionários, a empresa já está em R$ 64.873,84. Ok? Eu até botei aqui as datas de pagamento, tá? Esse 15.971 deve ser porque tinha algum resíduo de INSS de outro mês. Mas, na verdade, o INSS, ele vence todo dia 20 do mês subsequente. Tá? Professora. Ou seja, diga, meu bem. Esse subtotal é o salário do funcionário. Vamos dizer, cada funcionário aí, não é isso, correto? Isso. Essa soma que dá os 47 mil e pouco, o salário do funcionário aqui, ele tá na forma líquida ou na forma bruta, sem descontar o INSS? Ou já desconta aí? Bruta. Aí é o salário acordado. Bruto, salário base. Tá? O salário esse que subtotal você é o salário base. É esse, né? E eu botei um triênio aí, tá? Oi? Cadê a tabela? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, tá vendo? 47, 422,40. Esse subtotal aqui é o salário base que foi o acordado com ele. E um triênio, porque eu estou dizendo para vocês que esses 6 funcionários, eles a cada 3 anos recebiam 3% do salário, como uma forma de bonificação por tempo, né? Na empresa. Então,
Com esse triênio, se houver triênio ou anuênio, ou qualquer coisa que o funcionário passe a receber, né, ele deve ser incluído no cálculo do INSS. Eu botei esse triênio aí para justamente falar sobre isso. Ele entra no cálculo, porque ele passa a fazer parte do salário do funcionário. Tá? Entendi. Então, na hora de calcular, ele tem que ser incluído. Então, quando eu somo os salários básicos mais triênios, eu tenho esse subtotal aqui que dá R$ 47.422,40. E sobre ele eu vou fazer as aplicações dos meus encargos, tá? Vou aplicar cada encargo. Então, por isso que eu botei nessa tabela aqui o subtotal, que dá R$ 47.422,40. Botei uma coluna de INSS de funcionário, que é a parte que o funcionário vai contribuir, a empresa não tem nada a ver com isso, ela apenas é obrigada a reter, a fazer o recolhimento e repassar, porque isso é feito na fonte. O INSS e o FGTS da empresa. Eu poderia ter colocado mais uma coluna de imposto de renda, que também seria por conta do funcionário apenas, a empresa só iria fazer a retenção. Né? Professora, a senhora usou como um exemplo essa folha de pagamento. E aí, cada funcionário tem, assim, serviços gerais, serviços de produção. Mas esses valores se referiam somente a um funcionário, no caso, né? E se fossem mais funcionários? São 6 funcionários aí, ó. Eu tenho funcionário A. Eu não sei se você pegou a primeira tabela desde o início, quando eu comecei a explicar. Não, Funcionário eu tô A, entendendo cargas gerais. a do funcionário, B, mas, tipo, É a coluna. se tivesse mais de um funcionário, tipo, serviços gerais, funcionário A, fosse 2 funcionários de serviços gerais. Aí você teria que criar uma linha para cada funcionário. Cada funcionário tem a sua linha. Funcionário A, certo? Então, pode botar por nome também de funcionário, né? Pode, eu que não quis botar nome nenhum, entendeu? Eu apenas coloquei A, B, C, D como se fosse o nome da pessoa. Aqui é uma empresa que só tem 6 funcionários. Poderia ser 30, 40, 50, certo? Poderia ser assistente comercial 1, assistente comercial 3, entendeu? Na tesouraria podia ser tesoureiro 1, tesoureiro-chefe, né? Advogado sênior, advogado júnior, enfim. Cada funcionário aqui tem uma linha, tá? Tem o nome dele, a data de admissão, o cargo que ele ocupa, o salário base, se houver um triênio, se houver hora extra, entendeu? Porque esses cálculos vão entrar na hora da gente fazer cálculo. Vamos fazer Então, na folha de pagamento, a gente faz a lista de funcionários por nome. A gente não diz por setor a quantidade de funcionários e quanto eles gastam, não, né? Não, é por nome. A folha de pagamento é por nome. Agora, se depois você quiser fazer um estudo para mostrar para o seu chefe, diretor, ou ao setor tal, nós temos tantos funcionários, claro, você pode, ainda mais que tudo hoje em dia é feito via sistema, entendeu? Então, o sistema mesmo pode fazer os filtros e filtrar qual é a folha da área de produção, e aí ele imprime para você só o pessoal que está na área de produção. Qual é a folha da área comercial, tá? Entendi. Agora, na hora que a empresa vai pagar, não vai pagar todo mundo junto? Então, tem que fazer uma folha, rodar a folha inteira, né, primeiro. Correto? Correto. Sim. Então, vamos lá. Esses funcionários, agora vamos ver os benefícios, tá? Porque a gente falou até agora sobre INSS, FGTS, seguro-acidente e contribuição de terceiros. Benefícios. Lembra que eu falei que benefícios geralmente tem uma parte que é funcionário e parte empresa? Então, professora, meu bem, pode falar. aí a senhora voltou a aula para explicar a colega, não foi? Voltei isso. Pronto, tá certo. E agora a gente está indo para benefícios. Nós já sabemos que com o INSS e FGTS, a empresa fica com um gasto de R$ 64.873,84 de folha, tá? Incluindo INSS e FGTS. Agora eu vou incluir o que a empresa paga de benefícios. Então, eu disse o que anteriormente, só para reforçar, que quando se trata de benefícios, é bom que o funcionário contribua com algo para que isso não seja incorporado ao salário dele. É um benefício, é uma concessão que a empresa está fazendo. Não é um aumento de salário, não é algo que vai fazer parte do salário dele. Então, assistência médica, eu separei aqui, ó. Você vê que tem duas, uma médica funcionário e outra médica empresa. Essa primeira coluna, assistência médica que é funcionário, né? É o que o funcionário vai pagar de assistência médica. E a assistência médica empresa é o que a empresa vai pagar de assistência médica.
Isso é deliberado, pode ser um percentual 70-30, 60-40, pode ser 50-50, a empresa só vai pagar metade do plano de assistência médica. Isso é da hora que o cara vai ser contratado, a empresa tem que dizer quais são os benefícios que ela está oferecendo, né? E, claro, né, quanto é que o funcionário vai participar desses benefícios. Visa Vale, tá? No caso, vale alimentação, tá? O funcionário, tá vendo? Cada funcionário tem as contribuições, e provavelmente, pelas IPs que eu estou vendo aqui, são faixas de salário, então tem contribuições de 5, 10 e 30 reais, e a empresa paga o resto do vale, alimentação, perdoe, do vale alimentação com a taxa administrativa, porque todo vale ele cobra, além do valor do vale, tem uma taxa de administração, e a empresa ela arca com 100% da taxa de administração. Então, tá aqui os valores, tá vendo? Quando você soma as contribuições de vale alimentação, dá R$ 65,00 e a empresa contribui com R$ 3.108,15. Seguro de vida, a mesma coisa. Tá? Então, eu botei esses 3 benefícios só para a gente ilustrar, que tem uma parte funcionária e uma parte empresa. Quando eu somo aqueles 64 mil que a gente viu, né? Que é o salário mais INSS e FGTS, 64.873,84. Quando eu somo com os benefícios que é a parte empresa, 3.356,95, 3.108,15 e R$ 60,32. O salário, valor de folha que a empresa vai pagar com encargos mais benefícios, fica R$ 71.399,26. Então, perceba, de 42 mil já está em 71 mil. Né? Percebeu, gente? Já, professora? No ano já está. Sim. Sim, professor. Só está aumentando. Só com 6 Só está funcionários. aumentando. E só 6 funcionários, viu, gente? E não parou ainda, não. É. Por que não parou? Só... Porque falta calcular férias e 13º, tá? Isso. Então, o INSS, que não é bobo nem nada, ele vai querer o pedacinho dele, né? Sobre as férias. Aquele terço de férias que a empresa paga, né? Tem que se calcular o INSS sobre esse 1/3, tá? E o Professora. 13º também. Diga, meu bem, pode falar. Essa questão da assistência médica, que paga a empresa e paga o funcionário, é aquela questão de co-participativo, é? Na verdade, é um benefício. Então, a empresa ela está participando com, geralmente, a maior parte do plano do funcionário a empresa paga, tá? Certo? Mas não tem a ver com o plano co-participativo, que é aquele plano que você está pagando. Não, não confunda. E eu estou falando aqui de um benefício em que a empresa vai pagar uma boa parte dele, tá? Ela lhe dá assistência médica e ela se compromete a pagar 70% da sua assistência médica e você paga os outros 30%. Entendeu? Entendi. Professora, exemplo, se eu for Diga, fazer um exame de sangue e ele custar R$ 150, eu vou pagar meio que metade e a empresa metade, não é isso? Não é bem assim. A empresa vai lhe pagar um plano, tá? E nesse plano, tá? Nesse plano, se for um plano dessa forma, em que você pague e além os exames são cobrados à parte, isso pode acontecer. Porque agora você tem realmente, a partir de... Foi ano passado, foi ano retrasado, né? Que lançou... Ficou mudo. Tá mudo, professora. Ficou mudo. O microfone dela tá ligado, gente. Você também pode pagar no mesmo percentual que ela acordou com você do plano, tá? Professora, Professora, repete, por favor, ficou mudo. ficou alguns segundos mudo aí, professora? Tá ouvindo agora? Agora tá sim. Agora sim. Certo. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: se for um tipo de plano em que você paga um valor menor pelo plano e depois cada exame, né, que não esteja nessa cobertura inicial for cobrado, aí a empresa ela pode entrar ou pode não entrar, tá? Isso vai ser acordado. Gente, é um benefício. A empresa vai dizer para você: olha, eu vou lhe oferecer 60% do plano de saúde e o resto é com você. Tá? O que ultrapassar desse valor é com você. Então, isso tudo é acordado, é um benefício. Entenderam o que eu quero dizer? Ela não é obrigada a pagar esse plano e a pagar os exames que você vai fazer. Né? Agora ela pode.
certo? Num acordo, dizer, não, assistência médica, tudo que for referente à assistência médica, a empresa vai cobrir 50% da sua assistência. É um benefício, gente. Foi o que eu falei, né? Da casa do meu cunhado. Ele recebeu um casarão para morar e só pagava R$ 100 por mês. O resto do aluguel, a empresa. Eu não sei nem se o imóvel era da própria empresa, né? Mas a empresa arcava com todo o resto. Diga, pode falar. É porque os planos de saúde agora da empresa, que a empresa está oferecendo, não é assim, não, professora. Você recebe um desconto e ainda paga a parte, entendeu? Por algumas coisas. Sim, porque a empresa acordou que seria assim, não? Isso, mas a maioria está sendo desse jeito. Esse plano aí com esse método, não, está sendo difícil delas darem, viu? A maioria está dando planos assim, que você ainda tem que ficar pagando. É Engraçado, ela entra com um percentual e você paga todo o resto, é isso? Às vezes a empresa nem paga nada, entendeu? Porque minha mãe era funcionária de Camaçari. Certo. E assim, lá nem pagava nada. Quem pagava o plano de minha mãe era ela. Só que por ser prefeitura, eles faziam um descontozinho, mas não era a prefeitura que pagava, não. Era minha mãe que pagava o plano. Em Camaçari não tem plano de saúde, entendeu? Entendi. Tem que ver o que a empresa... Volto a dizer, né? Tem que ver o que a empresa está lhe oferecendo. Vai depender de empresa para empresa. Agora, tem ainda algumas empresas grandes, entendeu? Que oferecem planos de saúde, sim. Entendeu? Essas empresas, sim. Essas empresas grandes, mas menores... Multinacionais oferecem planos de saúde, sim. Tá? Isso. Mas as menores, não. Realmente, você está vendo o quanto é oneroso para a empresa, né? A gente só está somando. Então, para a empresa menor, talvez seja meio complicado mesmo, entendeu? Agora, nada impede que ela veja uma alternativa que seja boa para os dois, né? Até para que deixe o funcionário satisfeito, que ele tenha vontade de trabalhar, que ele saiba que ele vai estar, de certa forma, sendo assistido, né? A empresa tem uma... né? É claro, é um incentivo. Saber que você tem um plano de saúde, pelo menos garantido, um plano odontológico, né? Uma alimentação, isso já é sabe? Um incentivo muito grande para você permanecer na empresa. Então, vamos lá. Encargos sobre férias e sobre 13º. Lembra que eu falei que somando os encargos dava 36,80? Então, INSS, FGTS, seguro-acidente e contribuições de terceiros, nós vamos calcular sobre 1/3, ou seja, 1/3 do salário de cada funcionário, a gente calcula 1/3, e sobre esse 1/3 a gente aplica 36,80%. São os encargos da empresa. E pegamos mais um salário, que é o 13º, e também calculamos 36,80%, que é o quê? 20% do INSS empresa, 8% do FGTS, 3% do seguro-acidente e 5,8% de contribuições de terceiros. Então, gente, quando a gente soma tudo isso, tá? O valor da folha de pagamento mês vai para R$ 78.607,50, que dá R$ 943.289,98 no ano. Quer dizer, 6 funcionários, quase R$ 1 milhão no ano. Custo alto, viu? Então, por isso que eu falo, folha é realmente um dos gastos mais poderosos, né, mais significativos da despesa administrativa. Né? O contrato intermitente, nesse contexto aí, é viável, né, professora? Exato. Nesse contexto né? Embora, é claro, isso tudo tem a ver também com essa situação atual que a gente está vivendo, né? Isso. A questão da empresa mesmo que eu estou olhando, não para a pessoa, né? Porque é pior, horrível. Isso é pior, sabe? Sim. Mas, então, por isso que se fala muito em terceirização, né? Pelo menos terceirizar alguns serviços como secretária, atendente, limpeza, vigilância, para justamente tirar o ônus da empresa, né? Dessa parte que poderia ser serviços prestados por qualquer pessoa, e não necessariamente por um especialista, alguém que já tem um histórico dentro da empresa. Funcionário fixo. Exato. Então, é só para vocês terem uma ideia de como fica a folha, gente. Então, por mês, esses R$ 943.289,98 dá R$ 78.607,50, que eu já estou colocando aqui no fluxo de caixa, tá vendo? Onde tem pessoal, despesas administrativas, pessoal. Então, eu botei para cada mês
R$ 78.607,50. Isso como um orçamento, tá? Né? Ou seja, eu estou montando já o meu orçamento, quanto é que eu vou gastar nesse exercício, nesse ano, por mês de folha, com encargos, com benefícios para esses 6 funcionários. Então, o valor é esse aí por mês, R$ 78.607,50 que você vai botar em cada mês, esse valor. E aí, vamos para o escritório. O que é despesa de escritório? Antes de nada, não ficou tudo claro, gente, com relação à folha de pessoal? Né? Tem a parte que a gente vai levantar os encargos, a parte dos benefícios, né, que junto com o salário vai compor essa folha. De escritório é levantar todas as prestações de serviço. Oi, pode falar. Professora, eu me tive uma dúvida, é que na hora que a senhora está falando com a colega, minha internet cortou. O FGTS, sim, ele é descontado no base ou no bruto ou no líquido? Ele é descontado no base, tá? Ele é descontado no base. E se houver algum, por isso que eu botei um triênio, ou anuênio, ou qualquer outro valor que venha a ser incorporado no salário do funcionário, ele é descontado sobre isso também, tá? Entendi. Tá bom. Obrigada. Nada, exponha. E a despesa de escritório, gente, mais tranquilo, né? Levantar se há prestação de serviço mensal, se há manutenção de algum equipamento mensal, todos os gastos mensais, compra de material para o escritório, gasto com energia, com conta de telefone, com internet, entendeu? Levantar tudo isso e colocar mês a mês os valores. Né? Às vezes, no mês de dezembro, a empresa faz uma festa de confraternização ou compra uns brindes para os funcionários. Então, às vezes, tem alguns meses que pode ser mais cheinho do que o outro, né? Mas eu botei aqui como exemplo que o escritório vai ter uma despesa fixa mensal de R$ 10.000 por mês, tá? Que é a despesa com manutenção, prestação de serviço, dá R$ 10.000 por mês. Então, nosso fluxo, como é que ele já está? A linha de receita, linha de produção ok, linha de corretagem, comissão de vendas ok, linha de publicidade ok, a linha de escritório e pessoal também já está ok. Né? Então, repare, eu até somei aqui, tem uma linha que eu botei, despesa administrativa, pessoal mais escritório. Essa linha aqui, que está acima da linha de pessoal, é uma soma da linha de pessoal com o escritório. Porque às vezes a pessoa quer saber qual é a despesa administrativa do mês. Então, você soma pessoal e escritório, você já tem esse valor para passar. Tá? Pessoal e escritório. E tributária, quem lembra que a gente fez na aula passada? Na aula passada eu falei sobre lucro real, lucro presumido, lembra? Vocês lembram, gente, do lucro real, lucro presumido? Eu falei na aula passada? Se a senhora quiser repetir, eu agradeço. Eu botei aqui, né, que a gente vai considerar uma alíquota mensal de 6,74 sobre o faturamento. E eu estou adotando o lucro presumido para essa empresa. Né? Qual é a vantagem de ter o lucro presumido em relação ao lucro real? O lucro presumido ele tem alíquotas menores, né, do que o lucro real. Então, essas alíquotas elas incidem diretamente sobre o faturamento. Já o lucro real, ela apura o resultado do exercício, ou seja, o lucro líquido. Se houver lucro, há pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Se não houver lucro, não há. Mas, em compensação, as alíquotas são maiores. Então, eu vou dizer para vocês, eu vou considerar 6,74 pelo simples fato do seguinte, ó. Eu somei todas as receitas, né, projetadas, aqueles 150 mil, mais 225 mil, mais 562.500, e deu R$ 3.412.500 de receita prevista no exercício. Tá? Então, como é lucro presumido, qual é a alíquota de imposto de renda? 1,20% sobre 3.412.500. Então, eu pegando 3.412.500 vezes 1,20%, eu achei R$ 40.950 de imposto de renda. Tá? Lembre-se que esse cálculo eu estou fazendo estático, cálculo no ano. Eu tenho essa receita de 3 milhões, que é a soma daquelas receitas mensais, né?
Esse 1,20 também é da tabela, né, professora? É da tabela de lucro presumido, exatamente. E tem ainda o imposto de renda. Você vai achar tudo isso no site da Receita, viu, gente? As tabelinhas de lucro presumido, as tabelinhas de lucro real, tudo. O imposto de renda adicional, tá? É 10% sobre. Eu estou considerando a atividade de uma fabricação de móveis e utensílios, né? Sobre 8%. Você vai ver também uma tabela da Receita qual é a atividade que a empresa desempenha, para ver qual vai ser a alíquota, certo? Sobre a qual vai cair os 10% de adicional, de imposto adicional. Então, aqui eu botei 10% sobre 8% para esse exemplo, mas pode ser 10% sobre 10%, 10% sobre 16%, depende da alíquota em que a empresa está enquadrada. Então, como é 10% sobre 8%? Eu calculo 8% sobre 3.412.500. E em cima desse valor que eu encontrar, eu aplico 10%. Por isso que eu achei 27.300. Porque 8 milhões de 3.412.500 dá 273 mil. E 10% de 273 mil, 27.300. Então, aí eu fecho o meu imposto de renda. Minha contribuição social sobre lucro líquido também é a alíquota da tabela, 1,08% sobre faturamento. Professora, a senhora tira 8% de 3.412.500. 3 milhões, isso. 3 e milhões depois que os 10%. Tira do 8% e do 10%. O valor que eu tiro 10% desse 8% que eu encontrei. Isso tá? mesmo, tá, entendi. Beleza? E aí, e a contribuição social sobre lucro líquido é 1,08 sobre faturamento. Então, eu vou achar quanto? R$ 36.855. Professora, a senhora pode repetir, por favor? Bom, eu tenho a soma de todas as receitas de venda que eu tenho, né, projetadas, dá R$ 3.412.500. Tá? Eu estou considerando que essa empresa seja lucro presumido. Então, as alíquotas de imposto de renda delas é 1,20 sobre faturamento, né? E 10% sobre 8%, considerando que essa empresa está enquadrada numa atividade, né, cuja alíquota de lucro presumido é 8%. Então, 1,20 sobre 3.412.500 dá R$ 40.950. É só você pegar 3.412.500 vezes 1,20%. Você vai achar R$ 40.950. Se vocês já tiverem calculadora aí, já podem ir fazendo para acompanhar, gente. Que é legal até para fixar, né, a memória do cálculo. E a alíquota adicional, primeiro eu calculo 8% para esse caso, tá? Que é 8%, mas na tabela pode ser 16%, pode ser 10%, pode ser 12%. Enfim, nesse caso eu botei 8%. Calculo 8% sobre 3.412.500 e vou achar 273 mil. E sobre esses 273 mil, eu aplico 10% e acho 27.300. Isso de imposto de renda. Contribuição social sobre lucro líquido, 1,08% sobre 3.412.500. Daí eu acho quanto? 36.855. Esses são os valores de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Esse valor pode ser pago trimestralmente, que o imposto de renda você pode pagar trimestralmente, ou seja, o imposto de renda de janeiro, fevereiro e março eu pago em abril, e a contribuição social sobre lucro líquido também. O de abril, maio e junho eu pago em julho. O de julho, agosto e setembro eu pago em outubro. E de outubro, novembro e dezembro eu recolho em janeiro. Então, esse pagamento de imposto de renda e contribuição social pode ser feito trimestralmente. Mas como eu estou construindo um orçamento, eu quero o quê? Encontrar uma alíquota única que eu possa lançar sobre o faturamento todo mês. Então, vamos continuar para chegar nessa alíquota. O PIS e o COFINS são outros dois impostos federais que a gente tem que recolher. São impostos mensais. Então, o PIS é 0,65 sobre faturamento. Então, volto lá para aquele 3.412.500 e multiplico por 0,65%. Vou achar R$ 22.181,25 de PIS. E COFINS, 3%. Sobre o faturamento de 3.412.500, eu acho R$ 102.735. Quando eu somo, gente, esses impostos todos, imposto de renda de 40.950, mais o adicional de 27.300, mais a contribuição social sobre lucro líquido de 36.855, mais o PIS de 22.181,25, mais o COFINS de 102.735, eu acho quanto de total de imposto desse exercício? 230.021,25.
É o que eu vou pagar nesse exercício de imposto. Se eu quiser fazer um cálculo rápido, para um orçamento rápido, eu pego esses 230 mil e divido pelos 3.412.500, que é a minha receita, e eu vou achar qual é a participação de imposto percentualmente. Então, você vai achar 6,74%. Esse 6,74% é que eu estou aplicando no meu orçamento. Então, eu pego a tabela aqui, ó, de faturamento, do orçamento de vendas, e vou jogar como despesa tributária desses 4 impostos 6,74%, certo? Para ter uma ideia de orçamento. Se eu quiser algo estritamente, né? Tipo, eu quero algo real, estritamente real, como é que vai sair esse pagamento? Aí você tem que fazer aquele jogo, né? PIS e COFINS, você calcula no mês. Imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, você calcula os 3 meses e paga no 4º mês. Mas o que eu queria fazer aqui é um orçamento básico. Ficou mudo, professora. Mas geralmente... Estão me ouvindo, gente? Está ouvindo? Repita aí, professora, porque ficou mudo. Ficou mudo, né? O percentual, certo, mensal, é em torno de 6,74% de imposto que se paga, tá? Desses 4 impostos, para o lucro presumido, tá, gente? Então, o que foi que eu fiz aqui? Joguei na minha tabela esses 6,74% sobre o faturamento, para criar uma linha de despesa tributária. Quanto é que eu vou pagar por mês de despesa tributária? Em torno de 6,74% do faturamento. Então, 150 mil vezes 6,74% dá 10.110. 150 mil vezes 6,74% do mês de fevereiro também 10.110. Já em maio, o faturamento é 225 mil. 6,74% desse faturamento dá 15.165. Eu levo esse 15.165 até outubro, né? Ou setembro, porque em outubro o faturamento já é outro, 562.500. 6,74 dá quanto? 37.912,5. Que vai em novembro e dezembro. Se eu somar todas essas despesas tributárias mensais, eu vou encontrar 230.021,25. Que é o valor que eu apurei de imposto para esse exercício. Tá? Entenderam, gente, como foi que eu fiz? Isso de uma forma bem simplificada. Né? Oi? Alô, estão me ouvindo? Estamos, professora. Agora, geralmente, meu chefe mesmo, meu antigo chefe, ele me pedia 2 estudos. Né? Um estudo de orçamento base, em que eu aplicava um percentual geral sobre os 6,74, 6,72, né? Variava, certo? Eu calculava os impostos separadamente e depois fazia essa razão, né? Total de imposto sobre total de faturamento do exercício, e fazia um orçamento base para ele. E, às vezes, ele me pedia uma linha de despesa tributária real, ou seja, quanto de fato eu vou pagar mês a mês. Tá? Aí eu tinha que fazer aquele cálculo. PIS e COFINS, 3,65 sobre o faturamento no mês. Né? Janeiro, fevereiro e março, eu calculava 3,65, 3,65, 3,65. Por quê? Porque eu só vou pagar em janeiro, fevereiro e março PIS e COFINS. Em abril, que eu tinha o pagamento do imposto de renda, aí eu pegava os faturamentos de janeiro, fevereiro e março e calculava aquelas alíquotas de 1,20, 1,08 e o adicional, né, de 10% sobre 8. E aí lançava em abril o imposto de renda e a contribuição social sobre lucro líquido de vez, porque o pagamento de 3 meses, né, é trimestral, né, é feito em abril, dos 3 primeiros meses. Então, você também pode fazer isso se quiser. Né? Pode fazer de uma forma geral, né, pegar um percentual geral de imposto que você calcule e lançar sobre faturamento direto, ou fazer um cálculo de quanto se vai pagar realmente, né? No final, o valor tem que dar 230 mil para esse exercício, né? 230.021,25, que é o valor do montante de imposto. Por que ele me pedia essas 2 coisas?
Porque, como eu expliquei para vocês, o imposto é trimestral, então o imposto de outubro, novembro e dezembro de renda não sairia no orçamento base. Porque se eu fosse fazer da forma como ele é pago realmente, ele só vai ser pago em janeiro do próximo exercício. E o chefe ele queria saber quanto, de fato, era o valor de imposto daquele faturamento do ano. Então, por isso que a gente fazia com esse percentual do imposto sobre o total do faturamento. Porque o imposto está todo aqui dentro do orçamento. Embora os pagamentos possam não acontecer assim, mas a gente sabe que no exercício, o que se tem de pagamento de imposto dá esse valor. Entenderam, gente? O motivo de trabalhar dessas duas formas? Entendi. Entender melhor quando fazer. Eu sei. Concordo com você. É apenas isso, né? Ele queria saber o montante todo de imposto dentro do orçamento para ver qual era o impacto disso, certo? No fluxo de caixa, até na viabilidade, às vezes. E o outro é o regime mesmo de pagamento, né? De que forma eu vou pagar esses impostos? Bom, como é que fica o nosso quadro depois de tudo isso, todos esses lançamentos aí? Linha de receita, produção, vendas, publicidade, folha, escritório, tributária. Repare que agora a gente vai para o fluxo. E o que é que o fluxo é? Nada mais é do que receita menos despesa, né? Entradas menos saídas. Então, repare que quando eu calculo as entradas menos as saídas, nos 4 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril, meu fluxo está negativo. Está vendo o saldo? O saldo mensal. Estão percebendo aí? Chegou para vocês o fluxo já? Chegou. Então, nos 4 primeiros meses, eu estou com um saldo mensal negativo cada mês de R$ 58.607,50. Ele começa a ficar com saldo mensal positivo em maio, com R$ 7.587,50, tá? E termina o exercício com um saldo mensal de R$ 201.880. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Oi, pode falar, Vá. Você vai fazer uma pergunta antes que eu faça? Professora, nesses 4 quadros inicial, esse 58.607,50, esse bruto aqui, geral, é o saldo total? Esse 58.607,50, o primeiro, na segunda coluna, né? Depois da coluna indicadora. Aqui embaixo no saldo, as 4 primeiras parcelas estão todas com valor só. O que é isso? É os 150 mil menos o valor das saídas, ó. Eu tenho 150 mil de entrada, menos 208.607,50 no mês de janeiro. Então, 150 mil menos 208.607,50. O que é esse 208.607,50? É a soma de todas as despesas. Quando eu somei produção, 82.390, com vendas 7.500, que é corretagem, com publicidade de 20 mil, isso no mês de janeiro, com administrativa, que é folha escritório, de 88.607, com a despesa tributária de 10.110, eu achei 208.607,50. Quando eu pego a receita e subtraio desse 208, eu estou tendo mais despesa em janeiro do que receita. Então, eu fico com um saldo negativo de 58.607,50 no primeiro mês, tá vendo? Ele está negativo no primeiro mês. E isso se repete nos 3 meses seguintes, né? Ele só melhora, gente, em maio. Eu já tenho, por conta do aumento de preço, não sei se você lembra, né, que teve um reajuste de preço, então o faturamento ele passa a ser 225 mil. Quando eu subtraio 225 mil de 217.412, que são as minhas despesas no mês de maio, eu vou achar o quê? 7.587,50. Ou seja, ele começa a ter um saldo positivo, né, em maio. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, e para você também, que me perguntou agora, é: em maio, ele já recuperou o investimento dele? O que vocês acham? Em maio, quando o saldo dele mensal fica positivo, ele já recuperou o investimento dele? Ainda não. Ainda não, professor. Ele só começa, acho, e depois de outubro e diante. Setembro, outubro, novembro e diante. Você só vai ter essa certeza, né, quando você lançar o saldo acumulado, né? Então, você precisa
fazer uma outra linha aí, abaixo da linha de saldo. Ele chama de saldo acumulado. O que é o saldo acumulado? Você repete o primeiro saldo, tá vendo? Janeiro, não deu 58.607,50? Eu vou repetir 58.607,50. E vou somar em fevereiro o último saldo de janeiro, né? Com o saldo de fevereiro. Então, dá quanto? 58.000 negativo, com 58.607 também negativo, deu 117.215 negativo em fevereiro. Ele continua negativo. Vou somar esses 117.215 negativo com o próximo saldo de março, que é 58.607,50. Então, eu estou sempre pegando o saldo anterior e somando com o próximo saldo. E ele passa a ser o saldo acumulado. Então, em março, 117.215 com 58.607 dá 175.822,50 negativo. Abril ele está negativo também. Então, vou pegar esse 175.822,50, somar com 58.607,5, porque são duas contas negativas. Dá 234.430. Então, quando chega em maio, que ele tem um saldo positivo, aí eu tenho o mais e o menos, né? Sinal menos 234.430, com mais 7.587,50, eu vou ficar com menos 226.842,50. Repare, né? Quando eu somo 226, o menos 226.842,50, com mais 27.578,50 em junho, eu tenho um saldo acumulado em junho de menos 199.264. Continua negativo, mas o negativo está diminuindo. Né? A partir do momento em que começa a entrar os saldos positivos, né, mensais, esse saldo negativo acumulado ele vai diminuindo. Até que chega aí em setembro, tá vendo? Para outubro, ele está com um saldo negativo de 118.528,50. Mas em outubro eu tenho o quê? Um saldo positivo mensal de 201.880. Então, 208,680 menos 118,528,50, eu fico positivo em outubro. Que foi o que o colega falou aí, né? Tem um colega de vocês que falaram agora. Então, 83,351,50, nesse momento ele recuperou, tá? Ele recuperou, ele já tem um saldo acumulado positivo. Então, tem duas coisas interessantes aí para a gente ver em termos de análise. Primeiro qual é o mês em que essa empresa ela ficou mais exposta, que a gente chama de exposição máxima. Qual o mês que ela ficou mais no vermelho? A linha de saldo acumulado é que vai me dizer isso. Então, qual é o mês, gente? Olhando aí para esse fluxo, qual é o mês em que ele ficou mais negativo no saldo acumulado? Abril. Abril, né? Com menos 234.430. Então, eu costumo falar, abril foi o mês de exposição máxima desse empreendimento, tá? Onde ele estava mais no vermelho. E a recuperação dele se dá em outubro. Tá? E é também um outro objeto de análise. Quando a gente fala de tempo de recuperação, nós temos um indicador de viabilidade de análise que se chama de payback. O payback é justamente para calcular o tempo de recuperação de um investimento. Então, existe um cálculo que a gente faz para chegar nesse mês de outubro. Né? Aqui vocês estão visualizando no próprio fluxo. Né? Então, isso são indicadores de viabilidade. Tá? E esses indicadores de viabilidade, eles já vão entrar no outro orçamento que a gente vai ver, né, mais adiante, que é o orçamento de investimento. Então, lembra que eu falei que tem os orçamentos operacionais, que foram os que a gente viu, né, desde as duas aulas passadas, né, vendas, produção e essa parte de despesas, né, administrativas, corretagem, publicidade. São os orçamentos operacionais da empresa. Temos também a parte de investimento, que são as viabilidades, as análises de viabilidade, e a parte de financiamento, que é quando a gente vai o quê? Acompanhar, né, controlar e acompanhar o pagamento de empréstimos, de capital de terceiro, quando eles ocorrem. Se a empresa tiver empréstimos, a gente tem os orçamentos de financiamento. Tá? Agora, para entrar no orçamento de viabilidade, a gente precisa saber de um conceito super importante, que é o conceito do valor do dinheiro no tempo. Quando a gente trabalha com viabilidade de investimento, com análise, a gente tem que entender o que é esse valor do dinheiro no tempo. Que são o quê? Que é o objeto da matemática financeira. A matemática financeira ela trabalha com esse estudo, o estudo do valor do dinheiro.
Então, eu pergunto para vocês, o que vale mais, receber R$ 100 hoje ou receber R$ 100 daqui a uma semana, gente? Receber R$ 100 Receber hoje. hoje. Receber hoje, claro. Qual é a análise matemática que a gente faz, análise, do ponto de vista da análise matemática, da matemática financeira? Eu tenho um custo de oportunidade, que a gente até já estudou, né? O que é custo de oportunidade, lembra? É aquilo que a gente abre mão, né? Fazer uma outra escolha. Então, analisando o custo de oportunidade desses R$ 100, certo? O custo de oportunidade de receber R$ 100 no futuro é o juro que eu estou abdicando de receber hoje. Se eu tivesse esses R$ 100 hoje na minha mão, eu aplicasse esses R$ 100, certo? Tá? Digamos que tivesse uma aplicação relâmpago aí, boa, o mercado está bombando, então aplicar está rendendo, porque teve uma época que foi assim, que de um dia para o outro, quando a gente estava em épocas de grande inflação no país, e eu vivi, né, nos anos 80, nos anos 88, 87, sim, antes de Collor, até plano Bresser, entendeu? Quem é mais assim, da minha idade, deve estar entendendo o que eu estou falando, vocês são muito novinhos, mas teve Collor, assim, em 91, mas antes disso tiveram alguns planos, tá? De contenção da inflação, porque era uma coisa absurda. Era como se fosse assim, um item aumentava 30%, 40% de um dia para o outro. Tá? Um determinado item na prateleira, 20%, 15% de aumento. Imagine, a gente não consegue nem imaginar o que é isso, né? É mesmo que dizer, olha, uma coisa custa R$ 100 hoje e amanhã já custa 115 ou 120. Então, se você não comprar hoje, já era. Tá? Então, era assim, era uma loucura. Então, o que é esse custo de oportunidade? Eu estou abdicando. Quando eu digo, não, eu quero receber R$ 100 daqui a uma semana, significa o quê? Que eu estou abdicando de uns juros que eu poderia ter se eu tivesse esses R$ 100 hoje e aplicasse esse dinheiro. Então, em uma semana eu ia ter um jurinho. Então, eu estou abdicando desse juro. Então, para você ver o quanto é importante esse estudo. Tá? Ele reflete o valor do dinheiro no tempo. Então, em matemática financeira, em todo o estudo de matemática financeira, durante toda a vida dessa disciplina, né, estuda muito isso, você trabalha com 5 conceitos principais: juros, capital, taxa, montante e prazo. Tá? Tudo que envolve a matemática financeira está dentro desses 5 conceitos. Então, os juros, que é a própria remuneração, ou seja, aquilo que a gente vai ser remunerado, como eu falei agora desses R$ 100, né? Se eu tivesse esses R$ 100 hoje, eu botaria em uma aplicação, vamos supor, uma aplicação boa, e daqui a uma semana eu ia ter alguma coisa. Agora, se eu abro mão dele, vou receber R$ 100 puro e limpo na semana que vem. Então, os juros é essa remuneração, certo? Sobre um determinado capital que eu estou aplicando. E o capital é justamente o quê? É o valor inicial. É sobre ele que eu vou fazer a minha aplicação. Quando eu faço essa relação juros, que é o montante, a remuneração que eu recebo sobre o capital, eu vou ter uma taxa. Então, essa razão, juros, digamos que eu recebesse 10%, R$ 10 daqui a uma semana. Tá? Apliquei R$ 100, vou receber 10. Olha que coisa maravilhosa. R$ 110 daqui a uma semana. Se eu pego esses 10 e divido ele por esses 100, ou seja, divido os juros sobre o capital, eu vou achar 10%. Então, a taxa, ela reflete essa razão entre a remuneração, os juros, sobre o capital, que é o valor inicial que eu estou utilizando. Tá? E o que é o montante? O montante é o valor final. Então, se eu tenho um capital de R$ 100, aplico uma taxa de 10% durante uma semana e recebo 110, 110 é o meu montante. Então, o montante é sempre capital mais juros. E prazo? Prazo, porque tudo tem que ter prazo. Se é valor do dinheiro no tempo, nesse exemplo aí que eu dei é uma semana, o tempo foi de 7 dias, né? O tempo foi de uma semana. Então, na matemática, a gente sempre trabalha com esse conceito: juros, capital, taxa, montante e prazo. Né? Lembra que juros pode ser tanto do ponto de vista da receita, quanto do ponto de vista da despesa. Então, para quem tem o dinheiro e está aplicando, juros é receita, né? Juros é ganho, é rendimento. Mas para quem tem um financiamento, pegou um financiamento, um empréstimo e está pagando juros, aí juros é o quê? Juros é despesa, juros é saída, né? Então, esse conceito de juros, ele está tanto vinculado do lado da receita quanto do lado da despesa. Então, lembra que eu falei no fluxo de caixa? A gente pode ter uma receita financeira, uma linha de receita financeira,
que é o quê? As remunerações, né? Os juros das aplicações que a empresa quiser fazer. Um fundo de renda fixa, coloca num fundo de multimercado variado, né? Coloca numa ação, enfim. Essas receitas, né? Essas remunerações são o quê? Receitas financeiras. E despesa financeira também, eu posso ter despesa financeira. Além das tarifas que os bancos cobram, que também são despesas, as despesas de juros, de banco, de empréstimo, de financiamento, tá? Entra tudo na linha de despesa financeira. Então é bom estar voltada para esse conceito. Outro conceito importante, quando a gente vai trabalhar com matemática financeira e futuramente a viabilidade, é a forma de rendimento. Eu falei para vocês que tem os juros, né? Existe essa remuneração para quem aplica e existe também os juros para quem está devendo dinheiro. Então, existem os juros das duas formas. Como é que esse juros é calculado? Existem duas formas de calcular isso, que a gente chama de formas de capitalizar o dinheiro. Uma é a forma de capitalização simples e a outra é uma forma chamada capitalização composta. A diferença de cálculo é bem simples, tá? Bem básica. Eu botei até um exemplo aqui. Eu tenho um dinheiro para aplicar num determinado fundo, R$1.000, e a taxa é 10% ao mês. Eu vou aplicar durante 3 meses esse dinheiro. Se esse valor for aplicado pela capitalização simples, esses 10%, que é a minha remuneração, a minha taxa, ele vai sempre incidir sobre esses R$1.000, sobre o capital aplicado. Ou seja, tenho R$1.000. No primeiro mês, recebo 10% de R$1.100. Meu montante passa a ser quanto? O montante, eu já falei, né? O montante é o valor final, que é capital mais juros. Passa a ser 1.100. No mês 2. Oi? Nada não. Não ia perguntar alguma coisa? Não. Aí tem esses R$1.000. Beleza. Qualquer coisa podem perguntar. Então, eu tenho esses R$1.000. Vai render 10%. Então, no primeiro mês, final do primeiro mês, eu recebo R$100. Tá? Não tirei o dinheiro ainda, não posso mexer nele. Eu vou lá para o extrato. Caiu R$100. Então, 1.100 é o que eu tenho na conta, que é o montante, capital mais juros. No próximo mês, eu não vou mexer no dinheiro, mas pela capitalização simples, ele vai calcular 10% de novo sobre esses R$1.000. Então, eu novamente vou ter R$100, certo? Então, eu já tinha 1.100, com mais 100 eu fiquei com 1.200. Pronto. Não mexi no dinheiro ainda, vou esperar o outro mês. 10% de novo sobre 1.000, porque capitalização simples. Ele vai incidir sobre o primeiro capital que você lançou. O capital, que a gente chama de capital inicial, entendeu? É o capital, é o primeiro capital, tá? Outros chamam de valor presente, a gente vai ver depois, um pouquinho adiante, isso. Então, 10% sobre 1.000, R$100 de novo. Eu tinha 1.200 no final do segundo mês, com mais 100, fiquei com 1.300. Então, pela capitalização simples, quando eu fosse resgatar essa aplicação, eu iria receber R$1.300, tá? Por esse regime de capitalização. Já no regime de capitalização composta, a coisa muda de figura um pouco. Por quê? Porque ele vai incidir, a taxa vai incidir sobre o montante final apurado. Então, no primeiro mês é igual, porque no primeiro mês o capital é 1.000, né? É igual a capitalização simples. O que vai acontecer? 10% de 1.100, eu vou ter 1.100. A coisa muda no segundo mês, porque não é mais sobre 1.000 que eu vou aplicar essa taxa de 10%. Ela vai ser aplicada sobre 1.100. Tá? Ela vai ser aplicada sobre um montante e não sobre o capital. Então, 10% sobre 1.100, 110. Aí meu juros já está em quanto? 110. Com o meu 1.100, eu fico no final do segundo mês com R$1.210. Aí pego esses R$1.210 e transporto. E vou aplicar os 10% agora sobre esses 1.210. Que vai dar quanto? 121. 121 com 1.210, 1.331. Então, é aquela famosa história dos juros. Professora. Oi, diga, amor. Dá para a senhora votar essa parte aí? Eu não entendi direito, faça favor. Ponto. Capitalização simples ficou tranquilo, né? Você entendeu? Que é sempre sobre o capital. Ficou de boa. Só essa segunda parte aí e não pegou direito. Nesse caso aqui, a diferença é que
Quando eu apurei o primeiro mês, que eu botei 10% sobre 1.000, que eu achei 100, eu fiquei com um montante de 1.100, né? No final do primeiro mês, eu tinha 1.000 que eu apliquei e R$100 que foi o juros da aplicação. Então, eu fiquei com R$1.100, né? Esse valor do montante é que eu vou aplicar agora a taxa de 10%. E não mais só sobre os 1.000, tá? Na capitalização composta, eu aplico sobre o montante, ou seja, depois que eu encontro o meu primeiro juros, ele passa a ser parte, tá, do meu capital, ele vai integrar. Eu vou aplicar esses 10 agora sobre os 1.100. Então, quando eu aplico os 10 sobre 1.100, o meu juros não vai ser mais de 100, né? Vai ser 110, 10% sobre 1.100 é 110. Então, essa é a grande diferença entre a capitalização composta e a simples. A simples eu vou sempre aplicar sobre os 1.000, que foi o primeiro capital, né? Nesse exemplo aí foi R$1.000. Nesse caso, não. Nesse caso, eu vou apurar o montante e a próxima aplicação vai ser sobre o montante. Então, o montante final, ele vira o capital sobre o qual eu vou aplicar a taxa, fazer a próxima aplicação. Então, 1.000 no primeiro mês, 10%, 1.100. No segundo mês, eu vou aplicar 10% agora sobre 1.100. Então, 10% sobre 1.100, 110. 110 com 1.100, 1.210. No terceiro mês, eu vou aplicar agora 10% sobre 1.210, que foi meu último saldo. Então, repare, ele pega sempre o último saldo e aplica a taxa sobre o montante, sobre esse último saldo. Entendeu? Sim, professor, sim. Né? Que é diferente do outro, que ele sempre aplicava só sobre o primeiro capital. Aqui não. Aqui ele aplica sobre o que sobrou, o saldo que você apurou. No final do mês eu tinha 1.100, ele agora vai ser o capital sobre o qual eu vou aplicar 10%. Vai ser sobre 1.100. Então, vira 1.210. 1.210, 10% dá 121, 1.331. Eu vou resgatar 1.331. Então, na capitalização composta, eu tive até um valor maior de resgate do que o outro. O outro só resgataria 1.300. Nesse eu resgatei 1.331. Então, você nunca ouviu falar dessa frase, juros sobre juros? Você estava pagando juros sobre juros do cartão. Já. É a capitalização composta. Então, o que acontecia com o pessoal que pagava mínimo no cartão? Se lenhava, né? Digamos, o cara devia 1.000. Pagar mínimo é ruim. O cara devia 1.000, não pagava 100, né? Dos 1.000, ficava com 900. Os juros 10%, ele ficava com 990. Então, repare, ele pagava 1.000, né? Ele estava devendo 1.000. Em vez de ele pagar os 1.000, ele pagava só R$100. Então, saiu 1.000 menos 100, era para ficar com quanto? 900 para ele dever, né? Mas aí, como é juros sobre juros, ele estava lá com 900, era 10%, 990, tá? Se ele pagasse, se ele ficasse pagando sempre 10%, ele nunca ia deixar de dever, a depender da taxa do banco. Então, pagava 10% de mínimo e a taxa cobrava 12% de multa. Quando é que ele ia parar de pagar essa dívida dele, gente? Alguém pode me responder aí? Calculando? Nunca, professor. Ia morrer pagando. Morrer pagando. Ia passar por neto pagar, tá? Ia passar morrendo. Por netos, entendeu? Não, nem morrendo, porque eu acho que agora tem uma lei aí que recai sobre a família, viu? Meu Deus. Se o indivíduo não pagar, a família paga, professora. Exatamente, viu? Tá tendo um negócio aí já tramitando aí, se não seja... Neguinho vai passar por neto, por bisneto. É isso mesmo. Ninguém quer perder mais nada. Ninguém tem paz. Não, porque veja só, o cara deve a vida toda, a empresa querendo recuperar aquele capital. Ele morre e simplesmente o capital, a dívida foi embora. Como é que fica? Morreu, acabou, né? Assim, virou pó. Isso para a família dele é ótimo, mas para os empresários que fizeram negócio com ele. Mas morreu, acabou. Chega. Então, gente, essa ideia de capitalização é importante saber qual é o tipo de capitalização que o seu negócio está sofrendo. Tá? Então, poupança mesmo é capitalização composta.
porque ela está sempre incidindo, tá? Aquela taxa minúscula, né? Mas sobre o seu saldo. Tá? Já quando você pega um financiamento do banco, embora o pessoal ache que é capitalização composta, a capitalização é simples. Tá? Pagamento de empréstimos, capital de giro, a capitalização é simples. A forma de capitalização é que dá a entender, pela forma como ela é dividida, parcelada, entendeu? Uma boa parte do capital. Aí a gente vai ter que ver mais adiante com o plano de amortização, quando a gente for ver as tabelas de financiamento. Mas muitas vezes já dá a entender isso, mas se você botar na ponta do lápis, o cálculo é feito de forma simples. A captação de empréstimos. De bancos, tá? Esses empréstimos a gente toma. Agora, o que difere é que existe a tal da taxa efetiva. Lembra que eu falei para vocês sobre taxa, que taxa é sempre a razão do juros sobre o capital, né? Ou seja, qual é a remuneração? A taxa vai lhe indicar quanto que vai pagar, quanto é que eu vou lhe pagar, né? Ou quanto você deve. É a taxa que vai lhe dizer quanto é, tá? Agora, existem milhares de taxas, certo? Existem, não, milhares estou exagerando, mas existem centenas de tipos de taxas diferentes. A gente tem a taxa, a nossa própria taxa básica, que é a Selic, que é a taxa do governo, né? que vai medir, no caso, a inflação do país e até serve de referência de base para alguns contratos. Nós temos as taxas, taxa média, taxa acumulada, taxa efetiva, taxa proporcional, taxa equivalente, é taxa que não acaba mais, gente. Mas tudo isso é para indicar a forma como esse valor vai ser corrigido. Tá? Como é que esse valor vai ser corrigido? Tanto do ponto de vista de quem paga a despesa, quanto de quem recebe a receita, e vai ter uma receita para receber. Então, quando a gente trabalha com análise de viabilidade, a gente vai ver um fluxo de viabilidade de investimento, a gente se pergunta, né? Eu estou aqui no momento presente, estou hoje aqui, tomando uma decisão sobre acontecimentos futuros. Porque quando eu lancei lá no fluxo de caixa, que vocês viram, as receitas e as despesas, eu lancei para o exercício inteiro. Então, eu tenho que decidir hoje se aquele valor lá na frente vai ser viável ou não. Então, eu preciso trabalhar com a matemática, fazer alguns cálculos. Geralmente, eu estou aqui hoje, então eu tenho que pegar aquele valor que está lá na frente, aqueles valores que eu lancei lá na frente, e tenho que trazer esses valores para onde eu estou, que é esse momento presente. Então, o dinheiro, ele permite essas análises. Eu posso tanto levar o dinheiro para frente, aplicar uma taxa e ver quanto é que eu vou receber lá na frente, quando eu também posso pegar um valor que está lá no futuro e posso trazer para o valor presente, fazendo um desconto, né? Fazendo um desconto. Então, eu posso analisar hoje uma coisa que está acontecendo no futuro? Posso. É só eu pegar os valores que estão lá na frente, no futuro, e trazer todos eles aqui, ó, para onde eu estou, para o momento presente. Tá? Então, é sobre isso que eu queria que vocês refletissem, né? Esse final de semana, essa semana, para quando a gente chegar na próxima aula, nós começarmos a trabalhar com viabilidade. Pegar esses valores do futuro, ó, trazer tudo para cá, tá? Então, lembre que o dinheiro faz esse movimento. Ele tanto pode agiar, então, quando eu falo em ágil, eu estou pegando e estou acrescentando, estou jogando o dinheiro para frente, eu estou agiando, estou aplicando uma taxa em um determinado prazo, estou lançando esse dinheiro, quanto é que eu vou receber lá na frente com essa taxa de remuneração, com esse prazo? Estou agiando. Como eu também posso fazer um deságio, eu posso ter um dinheiro lá na frente que eu sei que eu vou receber e trazer ele para hoje. Quem trabalha em empresa com duplicata descontada, já perceberam esse movimento? Tem títulos que vão vencer ainda e a empresa quer negociar com o banco, tá? Eles não dão um desconto para poder receber esse dinheiro? Alguém já trabalhou com isso? Desconto de duplicata? Negociação de títulos. Alguém já trabalhou com alguma coisa assim? Acontece isso, gente. Eu nunca trabalhei com nada. Vai trabalhar ainda, está cedo, tem muita coisa pela frente. Está no caminho já, está estudando. Então... Amém. Amém. O que a gente tem? Muitas vezes, clientes, né, compram para pagar a prazo. Então, esses títulos, eles ficam na empresa. Então, eu sei que são clientes, claro, toda carteira, existe o risco? Existe, tá? Existe. Mas
você tem uma análise do perfil do cliente, você sabe se é um bom pagador, se não é. Mas risco sempre vai ter na vida, envolvendo dinheiro, envolvendo prazo, envolvendo tempo, sempre vai ter risco. O fato é o seguinte, tem alguns clientes que pagam a prazo, então você tem títulos que ainda vão vencer esses clientes. A empresa está passando por um momento que precisa de capital de giro. Ela pode negociar esses títulos com o banco. Olha, eu tenho aqui uma carteira de clientes, e claro que o cliente vai querer, o banco vai querer, claro, dentro de uma análise, ele vai analisar, né, que títulos são esses, qual é a garantia que está por detrás desse título, para poder dar dinheiro. O banco não dá dinheiro assim, não, de forma nenhuma, ele quer tirar da gente. Então, o que acontece? Ele vai analisar, se os títulos forem bons, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma taxa de desconto, ou seja, eu vou lhe pagar, mas eu não vou lhe pagar quanto eles valem no futuro. Se eu estou lhe pagando hoje, eu vou lhe pagar um valor menor, eu vou dar um desconto. Então, lembra a questão do movimento? Ágil e deságil. Então, vai para frente é ágil, né? Vai para o futuro é ágil. Volta para cá é deságil. Então, é nesse movimento que eu quero que vocês pensem para a gente trabalhar na próxima semana. E aí, o que acharam dos assuntos de hoje? Gostaram? Gostei, Show de bola, professora. show de bola. Sim, professora, gostei. Eu sei que parece uma coisa intensa, né? E é realmente, a gente está trabalhando com o orçamento geral da empresa, né? Então, eu reconheço, por isso que eu digo a vocês, sempre que vocês quiserem, podem mandar eu parar e voltar, que eu repito, quantas vezes vocês precisarem, certo? Ok, professora. Esse assunto, professora, nem é chato, ele é bem legal assim, de entender. Agora, eu confesso que eu tô um pouco só perdido, assim. Aí, o que você precisa fazer, Ed? Pegar as nossas aulas que estão gravadas. Quem foi o maravilhoso, certo? Deixa eu botar aqui um parêntese. Quem foi a pessoa maravilhosa que botou um link na última aula, que conseguiu arranjar o link da gravação? Que coisa espetacular. Teve alguém que jogou o link lá da aula. Não precisei nem baixar no YouTube nem nada, gente. O link abriu. Foi maravilhoso, perfeito. Ele fica salvo. É só ficar esperando que ele fica salvo. O Odair mandou também. Eu mandei um, mas o meu estava incompleto. Aí o Odair mandou o completo. Pois é, foi a daí, foi? Odair Santos. Odair, você é maravilhoso. Você e Carlos, dupla dinâmica, já estão eleitos, certo? O nosso TI aqui. Vocês são o nosso TI, você e Carlos. Diga aí. Gente, eu levo 3, 4 horas para baixar isso no YouTube. Certo? Gente, o computador fica, ó, a bolinha lá rodando, nada do arquivo baixar. E você, rapidinho, Odair, Carlos jogou lá o link, deu tudo certo. Gente, professora, tem como enviar esse link da última aula lá no grupo do WhatsApp? Não, né? Não, já está no grupo, a gente pode pegar e buscar lá e enviar de novo. Porque foi justamente sobre isso que eu estou falando. Na última aula, eu terminei a aula, não foi, Carlos? Não deu nem uma hora, o link já estava lá da aula, que maravilha, já disponível. Eu Ficou abri. nos comentários. Foi. Espetáculo. Então, a mesma coisa hoje. Daqui a pouco eu vou parar a gravação, né? E aí você já pode, viu? TI, Carlos e Odair, já entra em ação. Se pudesse enviar das duas últimas aulas também, meu colega. Pronto, já tem pedidos, ó. Até já tem demanda. Já está rolando uma demanda aí já. Gente, então é isso. O assunto é muito legal. É um assunto que a gente vivencia no dia a dia. Mexe com toda a estrutura da empresa, com todas as áreas, comercial, marketing, vendas, marketing, produção, desculpe, área administrativa. Então, é uma coisa que pode ajudar até na vida pessoal da gente, montar os nossos próprios orçamentos, fazer as nossas próprias análises, né? Se deve ou não aplicar um dinheiro, se deve ou não fazer um negócio, tá? Então, é super legal nesse sentido. Tá bom? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta do que a gente conversou hoje? Acho que vale fazer uma revisão, né? No slide de hoje, eu já coloquei uma questão do AVA, um exercício para o AVA, tá? Já está valendo, já contando para aquela população para ajudar na prova, que é sobre orçamento de vendas. E foi o primeiro assunto.
Então, eu vou botar por partes. Eu já joguei uma questão sobre orçamento de vendas. Vocês podem já olhar aí no slide. Agora, tem somente uma particularidade nessa questão. É que eu não botei só receita de venda. Porque numa empresa, você não tem só receita de venda. Muitas vezes a empresa vende um equipamento e essa receita ela tem que ser contabilizada. Tá? Às vezes tem um rendimento e essa receita é contabilizada. Então, repare na questão que essa empresa vende tudo, né? Ela tem outras receitas que vocês vão ter que botar no orçamento. Então, vai ter mais de uma linha, não vai ser só uma linha só de faturamento. Vai ter uma receita de venda, uma receita acho que tem uma negociação de um equipamento. Você vai ter que construir esse orçamento assim. E depois identificar, tá? No determinado período, o valor das receitas, que é o que a questão está pedindo. Então, tentem fazer qualquer coisa, vocês podem também no grupo, a gente pode tirar dúvida, né? Todo mundo junto no grupo ou no privado. Tá bom, gente? Certo, professora, encerra a gravação. Encerra a gravação, obrigada. Professora, até hoje a senhora só passou um exercício